Eu nunca vi uma família tão crente no poder da oração quanto a minha família. As luzes, elas são muito sedutoras. Papai fala comigo, né, que os elogios são muito mais perigosos do que as vaias. Então nós temos que tomar muito mais cuidado com os elogios das pessoas. Pra você ter noção, eu comecei a perceber... Quando é que você entendeu isso? O tamanho do Diante do Trono, o que o Jesus fez através do Diante do Trono no Brasil, faz uns 3 anos. Você tá tendo essa oportunidade de estar bastante no Brasil, estar lá, está tendo esse contato com essas duas nações. Como é que é hoje pregar o evangelho entre os adolescentes, assim, nos Estados Unidos, assim? Fala galera, Jesus Cop, Douglas Gonçalves aqui para mais um Jesus Cop podcast. Meus amigos, mais de 3 anos nós estamos nessa mesa, recebendo pessoas de várias tradições, mas tudo com o objetivo de deixar você mais parecido com Jesus. E hoje o papo vai ser incrível. Vamos falar com alguém dessa nova geração, daquilo que o senhor está fazendo de mais fresco, de mais recente. E eu tenho certeza que você vai ser profundamente abençoado por esse papo. Antes da gente começar a nossa conversa aqui, deixa eu te mostrar Olhe para Jesus. É o nosso lançamento. E eu queria te encorajar a pedir, e não só para você, mas para você fazer um grupo aí na sua comunidade, na célula, com os jovens, com as mulheres, com os homens, para guiá-los nessa leitura de olhar para Jesus. Você foi criado, eu fui criado para olhar para Jesus. E conforme a gente olha para Ele, como 2 Coríntios 3 diz, nós somos transformados de glória em glória à imagem dEle. Olhe para Jesus, eu tenho certeza que vai ser revolucionário na sua vida. Então, pede o seu. O link está aqui na descrição desse vídeo. Você clicando, você pede o seu, a gente entrega aí na sua casa e você já começa essa leitura e com a sua galera. Beleza? Então, tá aqui o livro e vamos embora pro podcast de hoje. Isaac, faladão, Bess. Meu irmão, prazerzaço. Prazer é meu. Obrigado por você estar aqui. Uma honra estar com vocês. Primeira vez que eu te vi foi lá Foi na Lagoinha, né? E foi Vem da Nívea. Exatamente. Foi doideira esse dia, assim. Foi impactante. Sua palavra ali foi muito marcante pra mim. Aí também as ministrações do dia todo ali foi... Cara, aquele dia, eu falei, cara, eu comecei a pregar. Quando eu vi, cara, tinha passado 1h30. Eu falei, meu Deus. Você tá no evento dos outros, você fala, mano. Foi legal. Aquele dia foi legal. Mas tava fluindo demais. Exato, então vambora, né? É isso que é bom, filho. Quando da Nívea lá do Gustavo, pode. Aí deixa. Da casa já. Obrigado, viu, de você estar aqui. Uma honra. Valeu. De conversar. Ô, Isaac, eu sei que tem alguma história, eu queria que você contasse sobre o seu nome e uma história em relação ao seu nascimento, de coisas que Deus fez e o porquê de Isaac. Nossa, como assim, tipo, meu nome, assim... Você sabe a história, assim, do porquê de Isaac? Sim. Tá, minha mãe, ela não podia ter filhos. Minha mãe, ela, depois de anos tentando, já casada com meu pai, muitos anos tentando ter filhos e não conseguindo, sempre muito frustrada por não conseguir ter filhos, teve um dia que ela abriu para o Brasil inteiro numa gravação, assim, no evento. Sobre isso. E era algo muito doído no coração dela. E ela queria muito ser mãe, sempre sonhou em ser mãe, desde criança, brincando com bonecas e aquele sonho de menina de ser mãe. E ela sempre orava pro Senhor, Senhor Deus, me dá um filho. Só que ela não conseguia ter filhos. Assim, o próprio corpo, né, mamãe? Ela não ovulava. Ela não ovulava e não podia ter filhos. Aí teve um dia que ela tava... Era na Indonésia, mãe? Na Indonésia, que um profeta parou ela na escada ali. E ele falou com ela...
não conhecia ela, um profeta lá da Indonésia chegou para ela e falou com ela assim: o Senhor Deus, ele espera para que o espermatozoide certo se encontre com o óvulo certo para trazer a pessoa certa para a Terra. Uau. Depois de anos tentando, e isso voltou com aquela esperança que ela tinha no coração de ser mãe. Aí... ainda voltei grávida. Você voltou grávida dessa viagem. Então, dessa viagem, ela voltou grávida. E aí, quando ela ficou grávida, foi o maior milagre, assim. Foi coisa maravilhosa. Deus fez aquilo ali. E ali eu não lembro, né? Claro. Claro. Mas depois me contando, história, né? ela me contando também o porquê que ela escolheu o nome Isaac. Isaac, I-S-A-Q-U-E. Ela, quando teve o ultrassom, a fotinha, ela levou pra casa da minha avó. A avó Estela já sabia que meu nome ia ser Isaac. Antes de eu nascer, antes de eu ser gerado, meu nome ia ser Isaac. E que ia ser um menino. Aí, ela tava escrevendo lá no ultrassom, uma fotinha pra minha avó. E tava lá: oi, vó, eu sou o Isaac. E aí escreveu I-S-A-A-C. Só que aí o Espírito Santo incomodou a minha mãe, assim, falou: não, escreve I-S-A-Q-U-E. Aí foi: por quê? Aí ela falou que ele nunca se esqueça que ele é brasileiro. Aí minha mãe pensou: ué, por que ele vai esquecer que ele é brasileiro? Como que ele vai esquecer que ele é brasileiro? Mal ela sabia que anos depois, agora, né, mas já fazem 10 anos que nós moramos nos Estados Unidos. E ela nunca na cabeça dela, nunca nos planos que ela tinha pra ela, tinha porque a gente ia morar nos Estados Unidos. Então, todas as vezes que eu vou para esses países, eu tô na escola, as pessoas me perguntam: por que seu nome é assim? É porque é assim que se escreve na Bíblia em português. Eu sou brasileiro. Então, desde sempre, o Espírito Santo sendo muito intencional e orquestrando toda a história, até com os pequenos detalhes dos nossos nomes. Eu sou Isaac, S-A-Q-U-E, e o meu irmão também. Meu irmão é Benjamin, com M no final, que também é como na Bíblia em português, pra gente nunca esquecer que a gente é brasileiro. Então, assim, o Espírito Santo guiando tudo isso aí. E eu sempre falo para as pessoas também da graça do Senhor, porque eu também nunca escolhi nascer na família que eu nasci. O nosso Deus é um Deus muito geracional. E ele tem algo assim sobre essas bênçãos geracionais. Ele honra muito a família. Deus é um Deus de família. Então eu nunca escolhi nascer na família que eu nasci, tanto na família Valadão quanto na Bessa, que são famílias que geracionais assim já caminham com o Senhor. Tem tantas bênçãos e legados que estão sendo derramados ali por tantos anos. E assim, meu pai fala, né? Algo meu pai fala que eu tenho sido alvo da graça e misericórdia de Cristo. Assim, sexta geração. Sexta geração de crente. E você sabe que pessoas que estão nos ouvindo, elas podem pensar assim, né? Poxa, né? A minha história não é assim, né? Sim. Meu pai era um alcoólatra, nem conheci meu pai, minha mãe isso e aquilo, e como é difícil. Poxa, como eu queria ter sido um filho de um pastor e tal. Mas você sabe que eu aprendi que tem, assim, 2 ministérios. O de Abraão e o de Isaac. Né? E o de Abraão sai da tua terra, do meio da tua parentela, e é uma honra ser o primeiro. Sim. Que saiu e encontrou o Senhor, e foi a mudança de um sobrenome de uma geração, né? Sim, exatamente. Mas existe esse segundo ministério, que é o meu e é o seu, de alguém que pegou um bastão. Né? E tem honra nessas duas coisas, né? Em ser Abraão e ser Isaac, né? É aquele que pega uma herança e fala: dá continuidade, corre essa corrida agora. Das promessas que você ouviu. Né? Exato, desenterrar os postos. Desenterrar os postos. Então assim, para você que tá nos ouvindo e não é um filho de pastor e neto e tal, saiba que talvez você vai ser, né, o pai de pastor, né? Você vai ser a mãe de grandes homens de Deus. Amém. Então, que você possa pegar esse bastão. Toda vez que eu ouço a história do nome de alguém, né, eu fico falando, eu penso, porque Douglas, né, não tá na Bíblia. E aí, eu pensei, porque meu pai é pastor, meu avô era pastor, aí eu fico assim: ô pai, por que, né? Um dia eu fui perguntar, né, ô pai, por que você escolheu esse nome, né? Douglas, deve ter um negócio profético fortíssimo, assim. Aí ele falou: não, é porque eu trabalhava numa fábrica, né, e no caminho eu sempre passava na frente de uma loja de pneu, que chamava Douglas.
Ah, não, E aí ele falou assim, era um nome meio americano, forte, assim, eu gostava. Aí eu coloquei no nome do meu filho. Aí eu falei, beleza, mas Deus deve ter feito uma coisa. Aí eu falei, vou lá pesquisar qual é o significado, né? Aí Douglas, tá? Você coloca no Google, Douglas significa águas escuras. Que Falei, isso? gente do céu, né? Que é isso? Aí, mas olha que doideira. Aí um dia, né, tem um rapaz que é da nossa igreja, que tá em Portugal agora, né, plantando até uma família de Jesus Cop. Ele era discipulado por um outro cara lá na Europa. E esse cara da Europa nunca me viu, não me conhecia nada. E aí eles estavam conversando um dia no Zoom. Ele falou, cara, tava orando, Deus me deu uma palavra profética pro seu pastor aí. Que isso? Eu nunca vi ele, não sei quem ele é, não sei o nome dele, mas Deus manda dizer o seguinte, que Deus quer levar ele para águas profundas, aonde as águas são escuras. No! Que isso? Tá vendo? Meu pai também é profeta. Lavaço! Caraca. Redefiniu. Eu achava que era água suja. Não, é água profunda. Profunda. Entendeu? Toma. Toma. Mas aí falando disso, como é que é a sua, ou como é que foi a sua percepção em relação a crescer na sua família, que além de ser uma família sacerdotal, é uma família extremamente conhecida na nossa nação e tal. Então você pegou essa fase também no Brasil e com Diante do Trono em tudo que era e que é, né? Não, Qual é a sua percepção, assim? Crescendo no Brasil, assim, essa temporada que a gente passou aqui. Até quantos anos você teve aqui? Eu fiquei no Brasil, assim, até os 10 anos de idade. Sim. Os 10 anos de idade, aí a gente mudou para os Estados Unidos. Mas o tempo que eu passei aqui no Brasil, confesso que a minha vida ela era muito resumida de rolê dentro da igreja e depois ir para casa. Assim, eu não tinha muita vivência fora da casa, igreja local e escola. Tanto porque quando a gente morava aqui no Brasil, o Diante do Trono tava assim, o Senhor tinha soprado Diante do Trono de tal maneira que ficava um pouco complicado da gente sair até de casa para, por exemplo, para praias e fazer, sei lá, churrascarias, restaurantes. Era algo muito mais, tinha que ser algo muito mais privativo. Até pra gente crescer. O papai e a mamãe sempre foram muito intencionais nisso, assim, pra guardar o nosso coração. E mesmo o papai e a mamãe sendo intencionais também em estar presentes no nosso crescimento aqui no Brasil, tinha vezes que não tinha como. Assim, a mamãe tinha os compromissos dela, o meu pai, ele era ele era o pastor dos pastores lá da Lagoinha. Tipo, ele que cuidava dos pastores, as viagens missionárias que ele fazia. Então a mamãe mesmo, muitas vezes ela era muito intencional, tinha viagens que ela saía à tarde, ministrava à noite, pegava um avião fretado, um bimotor, só para chegar em casa de madrugada para estar com a gente no café da manhã. Mas assim, mesmo nesses sacrifícios, a gente sentia um pouco dessa ausência do papai e da mamãe em casa. Mesmo nessa intencionalidade toda. Então, quando o Senhor nos levou para os Estados Unidos, cara, isso foi a salvação da nossa família. Pra mim e pro meu irmão. Tipo, eu acho que ter o papai e a mamãe presentes todos os dias, tipo, meu pai acordar a gente, levar a gente pra escola, fazer o café da manhã, as pequenas coisinhas assim, isso aproximou tanto a nossa família e curou tantas coisas, isso foi tão bom pra mim e pro meu irmão, foi algo tão saudável. Então acho que isso também preservou muito a nossa mente como pessoas dessas luzes que estavam sobre a nossa família aqui no Brasil. Pra você ter noção, eu comecei a perceber quando é que você entendeu o isso? tamanho do Diante do Trono, o que o Jesus fez através do Diante do Trono no Brasil faz uns 3 anos. É mesmo? Eu tava com uns 16 anos de idade. E o que aconteceu que você percebeu isso? Eu tava num acampamento de composição. Eu tinha acabado de ter meu reencontro com o Senhor. A vez que eu me reapaixonei pelo Senhor, quando eu voltei para os caminhos de Jesus, depois de ter passado um tempo fora, eu falei com minha mãe, assim, eu passei um tempo só servindo na igreja, só que eu tinha uma convicção clara do Senhor, desse chamado para a música, de servir o Senhor através da música. Eu sempre fui muito inclinado musicalmente, e sempre escrevia muito música, sempre... Quando você diz sempre, rasgava. desde quando? Desde pequeno, tipo... Desde criança.
desde os 3 anos de idade, tocando bateria e batucando e indo pra diretoria porque os professores falam assim, Isaac, você tem que parar de ficar batucando, o que você tá fazendo? Aí me encrencava na escola. Aí não, desde pequeno, e fazia música pra menina, era sempre muito apaixonado e desabafando também os coração, tipo, esse negócio de criança, adolescente. Então sempre era uma escrevia forma muito. sua de se expressar, Era. compor. Pra mim, às vezes, era muito mais fácil me expressar através de melodias do que em conversas. Uau. Em harmonias e palavras, em frases, em versos e coros, do que em conversas, assim, normais. Eu achava muito mais profundo em poesias. Eu amava poesia na escola, escrevia demais. Aí acabava que isso aí era a minha ferramenta de desabafo. Aí quando eu tive meu encontro com Jesus, aí eu comecei a usar essa ferramenta não só para uma maneira de desabafar, mas também uma maneira de exaltar o Senhor e adorar o Senhor. Também colocar, como os salmos, né, aquelas orações cantadas. Minhas orações começaram a virar melodias e harmonias e canetadas ali. Então, tipo, quando eu tive essa convicção, esse chamado, e foi muito claro aquilo que eu queria fazer, eu expressei isso pra minha mãe. Falei, mãe, eu acho que o Jesus tá me chamando pro ministério. Aí minha mãe, ela, nossa, não tô acreditando, meu Deus do céu, é sério? Porque algo que o papai e a mamãe também fizeram, que foi muito bom, eles nunca forçaram nada sobre a gente dentro de casa. Eu vejo Isso é muito bom. muitas famílias que eu conheço que os pais, eles tentam viver os próprios sonhos através da vida dos filhos. Os sonhos que eles não conseguiram viver, eles tentam botar isso nos filhos para eles conseguirem se realizar através da vida dos filhos. E o papai e a mamãe não fizeram isso. Eles foram muito sábios no nosso crescimento desde criança, em falar assim, Isaac, Benjamin, vocês vão ser bem-sucedidos no que vocês fizerem. Independente do que vocês fizerem, o Senhor guiando, vocês fazendo ali o que estando debaixo da vontade do Senhor, Obedecendo. obedecendo, vocês vão ser bem-sucedidos, porque vocês têm o favor do Senhor sobre a vida de vocês. Aí, cara, nossa, eu fiz tudo. Nossa, a minha adolescência, minha infância foi maravilhosa. Tipo, eu fiz de tudo. Era todos os esportes que você pode imaginar. Assim, era futebol, temporada de futebol, natação, e malhava pra caraca, e saía com os meus amigos, e era praia, e era rolê. E, tipo, na escola eu tinha meus colegas, mas, assim, meus amigos de verdade eram tudo da igreja. Então, tipo, a gente saía, e era muito rolê junto. E futebol americano joguei também, era nossa, legal demais. Mas, assim, foi muito bom mesmo. Só que aí eu tive essa convicção com os meus 16 anos de idade, já tava no high school. Eu falei com minha mãe, ela falou, beleza, Isaac, não tô acreditando, tipo, nunca imaginei, assim, nem nos meus maiores sonhos. Aí ela falou, tá, ela falou com meu pai, eu vou começar a ser intencional em levar o Isaac nas viagens ministeriais. E uma dessas viagens foi para um acampamento de composição que a ONI, ela tinha organizado, lá em Nashville, com vários compositores e músicos e ministros do Brasil e do mundo inteiro. Cheguei lá, eu falei, caraca, tipo, eu tô com tanto de gente que eu escuto, pessoas que eu admiro, pessoas que eu vejo, assim, na televisão, na internet. E eu ali, um menino de 16 anos de idade, 15 para 16. E era só brasileiros ou tinha também americanos? Americano, sueco, italiano, Que legal. inglês. Nossa, era muito doido. Aí eu fiquei, gente, meu Deus, eu sou o menor dos menores. Só que, cara, eu vi a comunhão das pessoas ali, todo mundo escrevendo. Era tipo, 3 músicas por dia, depois todo mundo apresentava as músicas ali no final. E assim, era um negócio tão legal, tão saudável. Eu falei, gente, eu me apaixonei. E é isso que eu quero fazer o resto da minha vida. Tipo, eu quero isso. Aí eu compartilhei isso com a minha mãe e ela ficou toda, nossa, extasiada, maravilhada. Jesus é bom demais, meu Deus. Aí comecei a viajar com minha mãe. E assim, depois nessas viagens ministeriais que eu tava acompanhando ela, indo mesmo pra aprender. Tipo, ela, assim, não tem professora melhor, né? Você pode dizer. Tipo, Deus me mimou muito com, assim, a professora nessa área. Então, tipo, viajando, ministrando. Aí eu comecei a ver como que Jesus usou diante do trono para impactar não só uma geração, mas uma nação.
Tipo, todos os lugares que a gente ia, eu via as pessoas, o jeito que elas tratavam minha mãe, o jeito que elas falavam da minha mãe, do Diante do Trono, o que o Diante do Trono fez na vida delas, os testemunhos, a quantidade de pessoas, assim, que gritavam as músicas, assim, músicas que eu escutava dentro de casa, cantávamos na igreja. Claro que a gente sempre vinha pro Brasil, mas era muito mais pra ver os avós e tudo isso. Eu nunca ia muito pra ministrar. Eu tava lá, às vezes eu ia pra, tipo, participava e tudo, mas ministrando, eu vendo lá de cima aquele tanto de pessoas, eu fico, caraca, o DT realmente, tipo, foi um instrumento de Deus. E eu percebi isso faz uns 3 anos e meio. Caraca, e assim, eu sabia que era um instrumento, mas o tamanho... Sim, mas você teve noção, né? Tipo, tem uns martelinhos, mas DT foi uma marreta, assim, Foi. tipo, que... Nossa, estraçalhou o Brasil. Gente, eu fiquei de cara. Aí eu comecei a falar, nossa, realmente eu agora tenho que ter a boa mordomia, né? Porque isso aqui, né, não é algo pequeno que o Senhor tem colocado nas minhas mãos. Tipo, eu não... Esse legado não é algo que eu pedi pra Deus, mas algo que Deus confiou pra mim, mesmo eu... Tipo, eu não sabia, mano. Eu não escolhi nascer na família que eu nasci, Sim, não exatamente. escolhi ter o que eu tenho, mas o Senhor ter colocado isso nas minhas mãos, eu me sinto tão honrado. Tão honrado, assim, uma pessoa como eu me conhecendo, minhas falhas, minhas dificuldades, os meus desafios, aquilo que eu enfrento todos os dias. Eu me conhecendo, eu sei que eu não mereço nada disso, sabe? Eu sei que eu não fiz nada pra merecer isso e não tem como eu merecer algo desse tamanho. Então eu poder servir o Senhor através da música, ter o nome que eu tenho e colher esses frutos que eu nunca plantei, é algo que me enche muito de temor. Mas muito temor. Porque, cara, é muito grande, velho. Assim, o corpo de Cristo não é algo pra se brincar, mano. Não é uma brincadeira, sabe? Então, tipo, principalmente algo como o Diante do Trono, como a vida das pessoas, como as músicas que nós cantamos, é algo tão sério. E eu vendo o zelo dos meus pais, que a mamãe acabou de falar, falou muito do meu pai. Mas, nossa, eu amo falar do meu pai. Eu amo falar do meu pai porque ele vive uma vida de zelo pelo Senhor que me constrange. Me constrange. Ele é minha referência de homem aqui na Terra. Então eu vendo a boa mordomia da presença do Senhor, da intimidade, eu vendo como a minha mãe Mas assim, carrega tudo isso. pra galera que tá aqui, assim, que você puder falar. Sim, sim. O que é esse zelo na prática? O que você vê? O que você Cara, vê? então, assim, ele é um Jesus ambulante, é um Jesus copy aqui. É um Jesus copy? Ele é um copy de Então, Jesus aqui. Pra você ter noção, ele acorda todos os dias. E assim, eu vejo a constância dele, por exemplo, no devocional. E as horas que ele passa na presença do Senhor. Eu vejo na maneira que ele conversa com as pessoas. Ele não só conversa com uma pessoa, mas ele literalmente é como se estivesse conversando com Jesus. A mansidão nas palavras dele, o amor nas palavras dele. Quando ele começa a falar de Jesus, os olhos dele eles ficam mareados, ele começa a lacrimejar, quase chora. Você vai pedir conselho pra ele, é como se estivesse abrindo uma Bíblia. Porque tudo que ele fala assim, é como se o Espírito Santo estivesse soprando através da boca dele. Eu vejo ele como um homem, assim, como ele trata minha mãe, como ele é um bom pai, como ele administra a casa, como ele, assim, me perdoa quando eu vacilo. A misericórdia do pai pra mim, eu consigo literalmente ver o amor de pai, amor do pai revelado através da vida do meu pai. Então, ele é, pra mim, a minha maior referência de homem na terra. E eu vejo esse zelo pelo Senhor, porque ele, por exemplo, muitas coisas acontecem no mundo, muitas injustiças, muitas coisas. E o zelo pela casa do Senhor consome o coração do meu pai. E a maneira que ele fala da igreja, a maneira que ele fala do corpo, a maneira que ele fala de Jesus, isso me constrange. Porque Jesus não é só um horário do dia dele que ele separa para ter um devocional. Mas Jesus faz parte do dia inteiro, do dia completo da vida dele. Tudo que ele faz revolve ao redor de Jesus, do evangelho,
da presença do Senhor, do Espírito Santo. Tudo que ele faz é guiado pelo Espírito Santo. E pra mim não existe homem mais sábio, não existe cara mais inteligente, não existe mais ninguém, assim. Pra mim ele é referência de tudo. E pra ver um cara com tanto conhecimento, tanta sabedoria, ser tão humilde também do jeito que ele é, eu fico assim, meu Deus, que cara, ele é, nossa, que cara, ele é meu pai, meu Deus. E minha mãe também, como ela conseguiu, depois que eu fui perceber o tamanho de tudo, tipo, eu também não conhecia as histórias do DT, tipo, as injustiças que aconteceram, as quantidades de pessoas, e sei lá quantos CDs, e pessoas, e milhões de pessoas, sei lá o quê. Mas, tipo, todas essas histórias eu fui saber também faz uns 13 anos e pouco aqui. Eu não ficava procurando saber. Pra mim, ela era minha mãe, tipo, minha mãe que me dava bronca, chinelada. Olha aí. E, assim, ela tava lá cozinhando pra gente. Falava, Isaac, vai limpar o cocô do cachorro, vai fazer isso. Já fez tarefa de casa, sei lá. Tipo, minha mãe, normal. A mãe que, tipo, eu ia pra ela, pro colo dela, fazia carinho em mim, pulguinha, e cafuné. E, tipo, a mãe que eu abraçava pra chorar. Aí depois que fui perceber que a minha mãe não era só minha mãe, mas, tipo, ela era, assim, a Ana Paula Valadão, assim, eu fiquei, tipo, caraca! Chocado. Assim, foi um choque, foi, meu Deus! E eu ver a simplicidade dela, de como ela conseguiu cuidar de tudo aquilo e não se corrompeu. Isso é chocante. Nisso tudo também eu fiquei de cara. Eu falei, meu Deus, eu não me garantia nisso tudo. Tipo, eu não me garantia. Eu, me conhecendo, sei lá, eu escorregaria aqui nessas propostas e nesse tanto de luz, muita coisa, cara, pra eu tropeçar. Meu avô fala que a gente não tropeça nas montanhas, a gente tropeça nas pedrinhas ao longo do caminho. Então, tipo, não é muita pedrinha que ela Chutou. só chutou, assim, vai e continuou. São 27 anos, mano, na estrada de ministério, 27 anos fiéis. Então, é muito zelo, cara. Muito zelo que o Senhor tem enchido meu coração de zelo, de temor do Senhor. Porque, nossa, não dá pra brincar. Você falou uma coisa muito forte, né? Desse temor do Senhor ao estar diante da igreja. Nossa, né? Deus. Isso é muito real, assim, sabe? E que o Senhor nunca não deixa a gente nunca perder isso, porque eu lembro que meu pai contava, né? Que meu pai falava disso, né? Cara, quando você está diante da igreja, cara, é temor do Senhor. Sabe aquele negócio assim? Tipo, não é um privilégio para você estar diante da igreja, né? Quer dizer, não é um privilégio para a igreja ter você lá, né? Exato. Tipo, poxa, que privilégio. Não. É um privilégio, cara, nosso de poder se referir, abrir um texto bíblico ou cantar uma canção pra igreja. E aí, meu pai contar assim que meu avô era pastor, aqui em Bragança, e aí ele falou que algumas vezes ele ia com o meu avô em alguma congregação que estava construindo, né? E aí, o meu avô pegava uns pregos no chão, amassado, ele pegava um martelo e arrumava o prego para ficar reto, para ser reutilizado. E ele falava assim, meu pai, isso aqui é dízimo. Isso aqui é oferta, filho. Uau. Entendeu? Então vamos reaproveitar. Aí ele juntava as areias para reaproveitar e usar e tal. Então, assim, é esse zelo, né? De tipo, cara, isso é a noiva de Cristo. Não abusa dela. Não fala levianamente dela. E nem invade de qualquer jeito pra frente dela pra falar qualquer coisa. Então isso é maravilhoso. Agora, se você pudesse compartilhar com a gente, assim, desses 3 anos aí de seminário, CTMDT que você tá fazendo. Prático, integral. O que são coisas que você tem aprendido, assim, principalmente nos bastidores de ministrar, então? Nossa, então, esses últimos 3 anos, assim, de estagiário que eu fiz ali com a Ana Paula, Ana Paula Valadão e o Gustavo Bessa, cara, o que eu tenho aprendido, eu tenho sido muito mais intencional na minha vida íntima com o Senhor. Assim, não somente no meu devocional. Não quero só ter uma vida devocional com o Senhor. Eu quero ter uma vida com Jesus. Que a minha vida seja um eterno devocional. Não é só um tempo que eu quero separar na minha madrugada, ou um tempo antes de eu dormir, ou assim, 1 hora por dia. Assim, isso é muito bom. Isso é muito bom ter essa constância, é muito importante. Mas eu quero que Cristo seja, cara,
parte do meu dia inteiro, não somente de um pedacinho do meu dia. Eu quero que ele faça parte de tudo. Então, algo que eu vejo, assim, os meus pais, é essa intencionalidade durante o dia a dia. Assim, minha mãe, a gente fala zoando, mas assim, ela tem o grupo das tias e vovós de oração. E ela aciona esse grupo pra tudo. Pra tudo, pra tudo. Assim, por exemplo, meu secador não tá funcionando. Começa a interceder aí, porque o inimigo tá querendo, sei lá. Deixar assim, meu cabelo de pega. Não sei. Olha lá, tipo, as coisinhas pequenininhas. Sim, entendi. Aí, tipo, meu pai, assim, também na humildade e simplicidade dele. Eu sou uma pessoa que, eu confesso, eu tenho dificuldade de, assim, esse negócio de dinheiro, por exemplo. Eu gosto de coisas, tipo, eu gosto de coisas materiais, eu gosto de comprar roupa, eu gosto de tipo, assim, eu gosto de comprar coisas, tipo, eu gosto de gastar dinheiro, tipo, eu gosto. E assim, isso não, às vezes não é bom. E eu falo com meu pai, eu falo, pai, me ajuda, porque eu não quero que isso seja um ídolo no meu coração, me ajuda. Eu chego pro meu pai, às vezes eu também pergunto pra ele, pai, como é que eu vou fazer? Eu quero casar, quero trabalhar, quero fazer isso, ter tantos sonhos assim que o Senhor colocou no meu coração, quero cumprir tantas coisas. E meu pai fala, Isaac, você tem que tomar cuidado para que isso não vire o rei do seu coração. O porquê que você está fazendo isso? Você está fazendo isso por causa do dinheiro, das oportunidades, ou você está fazendo isso por causa de Cristo? Pelo simples... Você está adorando ao Senhor porque você quer levantar as pessoas ali para cantar uma música, uma melodia, ou você está fazendo isso pelo simples fato de que Ele é Cristo? Tipo, você está adorando porque você quer uma melodia, um hit, uma gravação cabulosa, ou você está fazendo isso só porque Ele é Cristo? Isso já é suficiente. Ele é digno. Tipo, isso é suficiente de você largar tudo e adorar que nem um maluco ali na hora. Você tem que entregar tudo só porque Ele é digno. Então, eu tenho muitas conversas assim com meu pai pra ele me realinhar. Ele, assim, ele é a minha pessoa que eu vou, quando eu tô tendo um conflito no meu coração, uma dúvida, eu vou lá, ele me bota ali, me volta pra realidade. Minhas preocupações de adolescente, de jovem. Assim, pai, como é que eu vou fazer? Eu quero casar, eu quero trabalhar. Ele fala, Isaac, seja fiel naquilo que o Senhor colocou nas suas mãos. Não se preocupe. Não se preocupe, o Senhor vai cuidar de tudo isso. Claro que a Bíblia nos ensina que o trabalhador é digno do seu salário. Você tem que trabalhar, você tem que ser fiel no seu trabalho. Mas isso não pode ser tudo da sua vida. Você não pode fazer isso por conta do dinheiro, por causa do dinheiro. Mas você faz isso para o Senhor. Então, assim, ele sempre me realinhando. E essa prática do dia a dia, a vida de oração. A oração, eu nunca vi uma família tão fiel na oração, tão crente no poder da oração quanto a minha família. É algo que eles vivem no dia a dia, a oração faz parte do dia a dia. O poder da oração ali é algo muito nítido na minha família, do dia a dia, seja num secador quebrado, seja numa cura milagrosa, seja na provisão sobrenatural, seja nas pequenas coisas quanto nas coisas grandes. Então, tipo, são pequenos princípios. São. E também na adoração, assim, vamos dizer assim, algo que minha mãe me ensinou no prático. O louvar no altar. Cara, ela tem muito zelo. Tipo, minha mãe, ela tem muito zelo pelo Senhor, pelo altar do Senhor, pela igreja do Senhor. E ela tem muito temor do Senhor quando ela vai adorar. Não é algo que ela leva como... só vou... não é um compromisso. Vamos lá, vamos cumprir um compromisso, bora trabalhar. Porque todas as vezes que ela sobe naquele altar, ela é muito intencional em tudo que ela faz. Seja no set list, nas músicas que ela canta, seja no espontâneo que ela faz. Se ela pedir para apagar todas as luzes do altar, do templo, do telão, tirar todas as câmeras do palco, ela vai fazer porque ela é muito sensível e obediente ao Espírito Santo. Isso é algo que é nítido nela, é uma característica dela. Que ela tem, assim... E eu falo com ela, mãe, eu não tenho essa coragem que você tem de expulsar o povo do palco. Tipo... Eu não tenho essa coragem que você tem de, tipo, parar tudo e começar a profetizar. A profetizar e falar umas
coisas assim, tipo, coisas duras, assim, confrontando o corpo de Cristo. Eu falei, mãe, como é que eu vou fazer? Tipo, como que eu vou fazer um negócio desse que você faz? Eu não consigo. Ela falou assim, não, Isaac, quando você se entrega completamente ao Senhor, você entrega todo o seu coração a Ele. Ela fala assim também, Isaac, ela falou assim, eu também não conseguiria, tipo, eu não consigo, Ana, não consigo. Mas ela fala que quando ela se entrega completamente, o Espírito Santo toma conta dela de tal maneira que não é ela falando, não é ela ministrando, mas é o Espírito Santo falando através dela, e isso que dá coragem pra ela pra falar. Porque ela é cheia de uma, sei lá, holy zeal, como é que fala? Santo zelo. É um santo zelo pra falar aquilo que ela tá falando. E é muito doido. Eu falo, mãe, nossa, você tem que me ajudar. E assim, eu tenho visto o cuidado do Senhor, assim, em pequenos detalhes. Ou assim, por exemplo, montar o set list. A primeira música que você vai cantar até a última. Ela me ensinou isso também, que o set list que você canta não vão ser somente músicas hits. Tipo, um hit aqui, hit aqui, hit aqui, hit aqui, que você sabe que as pessoas vão cantar. Porque isso é só... você tá manipulando Você pode ali... mexer com a alma, né, da multidão. É a emoção do povo. Só que ela, desde pequeno faz uns 3 anos. Desde o começo. Desde os 3 anos atrás. Dos 3 anos atrás, ela sempre me ensina. Eu perguntei, mãe, como é que você monta um set list? De maneira prática, como é que você faz? Fez, um set list que você monta, ela tem que ser uma jornada que você monta, uma história que você está contando. Tem que ter um começo, um meio e um fim. A mensagem que você vai ministrar através das músicas que você canta, elas têm que contar uma história. Então, desde a primeira música, você tem que ter um ponto e você tem que falar, olha, eu quero começar aqui, mas eu quero levar as pessoas a tal lugar. Porque como líder de louvor, é nossa responsabilidade liderar as pessoas e levar elas àquele lugar, aquele santo dos santos, aquele lugar. Eu vejo muitos ministros de louvor hoje em dia, eles já querem começar o louvor já naquele momento do clímax, onde o Dentro Santo do dos Santo Santos já... Não passou no pátio? Não passou... Nada. Tipo, já tá... Vamos começar, já toma Santo dos Santos, com a expectativa que a congregação vai já tá... Entendi. Assim, movendo naquele mover sobrenatural. Tem lugares que o ambiente já tá propício para que isso aconteça. E o líder de louvor tem que estar sensível ao ambiente para poder notar isso e falar, não, Espírito Santo, agora é sua vez, deixa a congregação liderar. Mas tem gente que quer fazer isso em qualquer lugar. E eles não estão liderando a congregação em louvor, eles estão sendo líderes ruins. Eles não estão liderando bem a congregação. É nossa responsabilidade como líder de louvor, ao que ela me ensinou, é a gente conseguir sentir o ambiente, estar conectados ali com o Espírito Santo, ser sensíveis ao ambiente, o que está acontecendo naquele lugar, para você poder liderar a adoração, para que as pessoas possam chegar naquele lugar do Santo dos Santos. E a meta, cara, assim, a meta é que todos os louvores, todos os momentos de adoração, as pessoas cheguem naquele lugar. E assim, claro que a gente tem que estar muito sensível, porque tem muitas barreiras que a gente tem que quebrar às vezes, batalha espiritual. E às vezes a gente tá adorando e parece que o louvor não tá passando do teto. E a gente fica frustrado com tudo aquilo. Nossa, tinha vezes que eu chegava pra minha mãe e falava, mãe, eu montei aqui o set list, eu montei um set list, eu orei antes de montar. Falei, Deus, o que o Senhor quer fazer nesse lugar, nessa congregação? O que o Senhor quer ministrar para essas pessoas hoje à noite? Eu orei, montei o set list, o Espírito Santo me guiou, botei essas músicas, ministrei, o Senhor era o centro, meus olhos estavam focados no Senhor, fiz tudo direitinho. Por que nada aconteceu? Por que eu senti que não rompeu? Foi tão difícil, tão difícil. Ela falou, filho... Ela fala assim, filho, ela é meu pai. Eles falam assim, Isaac, você tem que lembrar que a gente tá adorando pra audiência de um só. É a audiência de um só. Quando a gente tá ali naquele momento de adoração, você tem que fechar os seus olhos. Como líder de louvor, a nossa responsabilidade é liderar a congregação em adoração. Só que a gente tá fazendo isso pra audiência de um só. Muitas vezes a gente idolatra até os momentos de Shaba, de glória,
a gente acaba esquecendo do um só, da pessoa que a gente está adorando. E aquilo ali foi um tapa na minha cara, assim. Foi tal. Tipo, tudo aquilo que eu tava, assim, nossa, eu tô, assim, um ABC, sabe? Tipo, tudo certinho. Faz E, isso dá esse resultado, né? e eu tava naquela noia de, tipo, tem que fazer assim. Só que eu esquecia da essência de tudo aquilo. Tipo, a gente tem que, sim, temos que ser bons mordomos dessa posição de liderança, de líder de louvor ali do altar. Só que a gente não pode esquecer da essência de tudo aquilo que é a adoração a que é a audiência de um só. Aí quando a gente entende isso, seja uma pessoa que tá chorando, seja 1000 pessoas, seja 10 pessoas num quarto, a intensidade da sua adoração sempre vai ser a mesma. Porque a gente tá adorando pra audiência de um só, Aquela cara. né, o cara chega e fala assim, poxa, pastor, hoje eu não gostei do culto. Aí você fala, que bom, porque não era pra você. Exatamente. Nós não estávamos cultuando você. Exatamente. A pergunta é se o Senhor gostou do nosso culto. Exato. E uma coisa que muito forte, os bravos sempre ensinam na nossa comunidade aqui, né? Que é o ministério de louvor é a igreja inteira, né? Você tá liderando o louvor e a adoração, mas o ministério de louvor é todo mundo e só tem uma audiência, como você está dizendo, né? E aí esse desafio de você falar assim, então eu não tô me apresentando para vocês, eu tô junto com vocês, guiando esse grande coral que tá fazendo um ministério de louvor ao Senhor. Isso é um desafio, né? Demais, tem que ser um equilíbrio muito, muito bem equilibrado. Já viu aquele livro do Bob Sorg? Não é negócio, é pessoal. Ele fala uma parada no meio assim que é muito forte. Ele fala ele monta uma parábola, uma cena, né? Então você imagina, tá Jesus aqui com a sua noiva e eles vão jantar, né? E aí Jesus pensa o seguinte, eu tô ganhando o coração dela, eu tô conquistando ela, a minha noiva. Então eu vou chamar um violinista, né? Do violino para tocar nesse jantar romântico, né? Então eles estão ali nesse jantar romântico, de repente ele, né, fala pro violinista vir, aí o violinista vem e começa a tocar, né? E tal, para criar o clima ali, né, entre Jesus e a noiva. E aí ele percebe que o violinista começa a trocar olhares com a noiva. E aí ele percebe que a noiva tá começando a olhar mais pro cara tocando violino do que para ele. Nossa. E aí ele percebe que o violinista tá paquerando a noiva dele. Nossa, Deus. E ele montando essa cena, sabe? Tipo, nós como pastores que pregam ou alguém que canta, dessa tentação e desse perigo, sabe? De algum momento você flertar com a noiva de Cristo. Sendo que nós fomos chamados só para preparar a mesa, sentar a noiva e Jesus e falar, se apaixonem, né? E como João Batista sair de cena e falar, é ele. Né? Tipo, Paulinho, né? É ele. Olha pra ele, se apaixona por ele, ama ele. E enquanto eu puder servir de alguma forma aqui pra vocês se amarem mais, eis-me aqui. Mas se em algum momento estiver atrapalhando também, né? Que a gente saia de cena. E eu acho que isso acontece quando a gente nunca esquecer que nós somos também a noiva. Né? Além de amigos do noivo, nós somos também a noiva apaixonada por ele. Ficar nessa posição o tempo inteiro, né? Exatamente. Isso que demais, cara. Que tempo maravilhoso. Qual que você leu? Acho que tem um livro que você leu que te marcou muito, sabe? De livros. Do que? Do The Reset? Do Jeremy Riddle? Nossa, esse é bom também. É bom também. Qual que é o nome? The Reset. Tem em português, será? De novo, Não. Vamos deixar tudo isso. Mas tem em português, sabe? Como é que é o nome dele em português? É o Reset, será? Tem a Duna Luiz da Quatro Ventos publicou. Tá, tô na Quatro Ventos. É do Jeremy Riddle. Legal. Muito bom, também fala sobre esse resetar. Tipo, ele fala assim sobre os pilares da adoração, assim, como a gente tem que tomar cuidado com exatamente isso, a defraudação da noiva como líderes de louvor. De volta à essência, tá. do Jeremy Riddle. Muito, muito, muito bom. E é isso que você falou, né? Esse equilíbrio que a gente tem que ter como líderes de louvor em liderar a adoração, liderar a congregação para aquele lugar do Santo dos Santos, mas também não esquecer que nós também somos parte dessa congregação. Sim, que não é a gente que está fazendo tudo aquilo, mas a gente está fazendo aquilo para que a congregação se apaixone com o noivo. Então, tipo, é o grande equilíbrio, mano, da audiência de um só
e também liderar a congregação toda para chegar no Santo dos Santos. Hoje lá na comunidade local, né, diante do trono, você participa da parte da adoração, do louvor, tal, na sua igreja local? Sim. Quando eu tô na Flórida, agora eu acabei de terminar um ano no CFNI. Fiz um ano de seminário. Então eu fiquei Como que foi que você escolheu o seminário? Foi chamado pela Harvard, passou Então, 6 foi. Agora eu vou fazer a pergunta. Como você escolheu o seminário? Muito bom. Sim. Assim, como que eu escolhi o CFNI? Então você terminou com 18 high school? Fiz e aí o high você school com tinha que tomar uma 18. decisão. Vou fazer o college, o que eu vou fazer? Então, como eu falei, a gente morou nos Estados Unidos faz uns 10 anos já. Então, a gente teve uma adolescência, infância, high school, middle school, tudo isso muito normal. Como falei, eu fiz vários esportes durante a high school inteira. Sempre fui muito intencional nos meus estudos também. Então, assim, eu passei em várias faculdades. Todas as faculdades que eu apliquei, eu passei. Então, Legal. Todas as faculdades da Flórida eu passei, todas Aí você com bolsa. ia fazer o quê? Eu ia fazer Business and Financing, finanças e negócios. Finanças e negócios. Aí eu tava ali focado, passei. Como um dos 1000 melhores alunos de high school do país. Foi chamado pela Harvard como um dos 1000 melhores alunos do país. Foi Então uma das opções era Harvard. uma das. Você chegou a fazer Eu cheguei a fazer um curso lá, eu passei um tempinho lá. E também fez um estágio de 2 semanas na Broadway. Fiz um semanas estágio na também, 2 semanas na Broadway. Eu vou fazer podcast só com a mãe da pessoa aqui. É muito mais profundo. Ela dá uns detalhezinhos. Mas eu ficava Justo. Eu passei nas faculdades que eu queria com bolsa, ia entrar em várias ali que eu queria. Realmente eu não sabia, eu tava buscando esse direcionamento. As melhores dos Estados Unidos. Aí tava nessa aí. Aí tava lá, aí o Senhor me chamou para o ministério. E depois dessa convicção que eu tive do ministério, eu falei, Deus, eu gostaria, né, de fazer uma faculdade, mas eu tenho essa convicção queimando no meu coração. E onde que o Senhor quer que eu vá? Me dá um direcionamento. E aí abriu essa porta, essa oportunidade do CFNI, que foi o mesmo seminário que a minha mãe fez em 96. Em 96. Aí eu falei, vamos pro CFNI. Aí fui pro CFNI, fiz um ano lá. Foi maravilhoso. Foi um tempo, assim, de muito crescimento. E também de amadurecimento. Eu morei sozinho, eu e 6 amigos, assim, num dormitório. Foi legal demais. E eu vindo pro Brasil sempre, quase todos os meses eu tava aqui no Brasil pra continuar ministrando com minha mãe. E tendo esse tempo de estágio e aprendendo com ela como que ela faz na estrada, como que ela consegue cuidar da família, do chamado, do ministério. Então, amadurecendo em todas essas áreas. Fiz um ano lá agora. E agora, depois desse tempo de esticar ministerial, faz uns 4, 5 meses que eu me formei em maio agora desse ano. Já está de volta. Não, eu nem voltei pra Flórida, mano. Eu formei e já voltei a viajar. E agora eu tô viajando faz uns 5 meses, que nem nômade, morando de mala. Eu tô com a mesma mala aqui. Fui pra Flórida acho que umas 2 vezes por período de 12 horas pra lavar a roupa. Entendi. E botar as roupas na mala de novo. Então, isso é algo que eu orei. Assim, eu pedi pra Deus essa correria. Eu pedi isso pra Deus. Eu falei, Deus, eu quero poder servir o Senhor com tudo que eu sou, com todo o meu tempo, com toda a intensidade. Então, eu orei pedindo isso pra Deus. E agora eu não vou ficar reclamando que eu tenho muita coisa. Dá muita coisa que eu tenho que lidar, sabe? Que eu tô sobrecarregado. Lá em Dallas, sou apaixonado no Upper Room. Você chegou aí? Nossa, Deus. Cara, eu ia pro Upper Room todo dia. Imagina. Todo dia, de 5 horas... Não, eu acordava 5h30 da manhã. Ia pro Upper Room abrir às 6, que eles têm a casa de oração. Primeiro turno é 6, né? Aí eu começava lá às 6 horas da manhã, pegava um café e ficava lá lendo a minha Bíblia enquanto eles estavam lá na casa de oração, os louvores Muito especial o que espontâneos. tá acontecendo lá. Aí ficava lá, nossa, era maravilhoso. Aí depois voltava pra aula e era bom demais, bom demais. Cara, mineiro é muito legal, né? Nossa. Isabel, conta das suas experiências missionárias. Acho que é uma ótima conversa. Qual delas? Voltavam das férias de verão e... Não, essa era doideira. Porque, a gente estudava no ensino médio normal. A gente fez uma escola normal, Escola assim, pública que tem... lá.
A gente fez a pública um pouco, aí eu desandei ali com o Senhor. Entendi. Aí eu tive meu reencontro com o Senhor e a Então, gente foi deixa eu pra até fazer essa particular. pergunta antes de você falar das viagens. Aham. Como é que foi esse reencontro? Caraca, foi intenso. Como vocês sabem, eu cresci em um berço cristão, um lar cristão. E eu, assim, cresci com o Espírito Santo sendo algo muito real dentro de casa, com Jesus sendo algo muito real dentro de casa. E eu ali, vou ali ficar com Jesus, eu amo Jesus, amo a igreja, amo o corpo. Só que eu nunca, tipo, nem tive a oportunidade de experimentar nada fora. Quando a gente foi para os Estados Unidos, a gente foi abençoado com o anonimato. E ali ninguém sabia que a gente era. Eu fui pra escola e, tipo, acho que eu estudei em 13 escolas diferentes minha vida inteira. Assim, nessas mudanças de cidade e tudo. Quantas? 13. 13, entendi. 13. 13, muitas. Muitas. Aí eu tive que acabar aprendendo a formar amizades profundas muito rápido. Então eu acabava, tipo, todas as escolas que eu ia, eu acabava, tipo, mudando coisas de mim pra Pra se poder adaptar. adaptar ao ambiente que eu tava. Então minha identidade era muito fraca. Eu não sabia quem eu era muito facilmente moldado pelo ambiente onde eu tava. Então uma dessas escolas, eu acabei me moldando a uma pessoa que, eu comecei a trocar princípios que eu tinha dentro de casa e tava vivendo uma vida dupla. Tipo, uma vida dentro de casa e uma vida fora de casa. Então eu comecei a trocar certos princípios que eu tinha dentro de casa, como eu comecei a fumar, eu sempre fui muito apaixonado. Então, tipo assim, também esse negócio com as meninas também era algo que eu tinha muita dificuldade. Então, tipo, era algo que não tava agradando o Senhor. E era algo que era um poço que eu tava cavando Sim. cada vez mais e mais fundo, de vivendo essa vida dupla, mentindo pros meus pais. E assim, era algo, foi uma fase bem difícil, bem complicada. Só que aí, pela graça e misericórdia de Deus, isso não durou muito tempo. Foram alguns anos aí nessa... Oi? Alguns meses na West Glades, né? Não, foram alguns anos. Foram uns Ai, 2 meu anos. Deus, fala tudo, filho! Pai que tá contando pra sua mãe. Foram uns dois, Uns foram dois uns 2 anos. anos. Uns 2 anos nisso aí. E aí o que o Senhor revelou, assim, tudo que tava acontecendo, as mentiras, tudo. E a luz do Espírito Santo brilhou na minha vida, brilhou tudo que eu tava fazendo e revelou tudo pros meus pais. Tudo. E, cara, foi um dos dias mais difíceis da minha vida. O dia que fui confrontado pelos meus pais e eu falei pra eles que realmente é verdade, tudo aquilo que eles estavam falando. E aí eles falam, tipo assim, a confiança deles tinha sido quebrada e foi muito ruim. E depois daquele dia, com meu coração assim, despedaçado, tudo que eu... mano, eu fui confrontado, né? Foi Sim, pela luz, sim. pela verdade. Foi muito, muito difícil. Eu fui pro meu quarto, me ajoelhei na minha cama e eu ali chorando, eu adolescente. Isso tinha uns 14 para 15 anos de idade. Eu tava ali chorando aos pés do Senhor. E o Espírito Santo começou a me lembrar de todos os pecados que eu tinha cometido. E eu comecei a pedir perdão pro Senhor. E eu chorando, e eu falava, Senhor, eu não consigo mais. Eu não consigo mais viver essa vida dupla, não consigo mais mentir, não consigo mais fingir que eu sou alguém que eu não sou. Senhor, vem habitar dentro de mim mais uma vez. E aí eu tive uma visão naquele momento de uma cachoeira me limpando enquanto eu estava prostrado na minha cama. E uma cachoeira me lavava, assim, enquanto eu estava prostrado e chorava. E naquele momento eu comecei a sentir esse peso dessa culpa saindo de mim. E ali eu chorando, isso de madrugada já, eu senti de levantar e descer. O nosso quarto era no 2º andar. Eu desci pro 1º andar e eu vi o meu pai prostrado na sala de casa também, chorando aos pés do Senhor. Naquele momento fui e abracei o meu pai, a gente chorou juntos e pela graça e misericórdia do Senhor, a pandemia foi algo que foi essencial para mim. Porque logo depois desse encontro com o Senhor, desse momento de confronto, a pandemia chegou. Fechou tudo. E eu fui tirado daquele ambiente tóxico que estava me influenciando pro mal.
E eu voltei para aquele ambiente da minha casa, que eu comecei a ser influenciado a voltar a ser aquela criança que eu era com o Senhor. Então, assim, meu relacionamento com Jesus começou a ser restaurado, meu relacionamento com os meus pais começou a ser restaurado, e assim, a confiança que eu tinha com os meus pais começou a ser, de pouquinho em pouquinho, tipo, reconstruída. E assim, meu relacionamento com Deus começou a florescer. E ali minha identidade no Senhor começou a ser firmada. Foi algo assim, foi um presente de Deus para mim. A pandemia foi algo maravilhoso. E aí logo depois a gente mudou de cidade, a gente mudou de escola. Essa intencionalidade dos meus pais para cuidar do nosso coração. E a gente foi para uma escola muito boa, uma escola muito, muito boa mesmo, em outra cidade. E isso aí foi a melhor coisa de todas, porque eu fui para essa escola já sabendo quem eu era em Cristo. E aí eu já tinha minha identidade firmada no Senhor. Então quando eu fui para essa escola foi outra experiência, porque ao invés de ser influenciado, eu estava influenciando. Tipo, eu não era somente uma pessoa em que a luz era abafada pela escuridão, mas eu conseguia brilhar e fazer a diferença naquele ambiente. Que demais. Então, tipo, foi outra experiência. Isso foi o high school inteiro. Eu fiz os 4 anos do high school, tendo a oportunidade de ser essa luz e esse sal lá na escola. Isso foi surreal, foi uma experiência E até uma maravilhosa. coisa que eu queria te perguntar é... Você tá tendo essa oportunidade de estar bastante no Brasil, tal, e estar lá, está tendo esse contato com essas duas nações. Como é que é hoje pregar o evangelho entre os adolescentes, assim, nos Estados Unidos, assim? Qual foi a sua experiência de brilhar essa luz lá, assim? Como é que tá hoje, assim? Nossa, cara, a minha geração em E específico... se tem alguma diferença pra cá? Na sua observação. Sim, a minha observação nos Estados Unidos, como uma pessoa que teve a oportunidade de evangelizar nos Estados Unidos para pessoas da minha idade, é que, mano, eles têm muita fome e sede. Há muita fome e muita sede. Os Estados Unidos, ele é um campo missionário gigantesco. Assim, ele foi o berço do avivamento que impactou até o nosso Brasil, impactou o mundo. Só que hoje em dia eles estão muito secularizados, e é uma geração completamente perdida. Só que não é só uma geração perdida, mas é uma geração muito sedenta pela verdade, pela razão de um porquê. Então, toda vez que a gente o que mais funcionou pra mim foi o viver aquilo que eu tava pregando. Então, eu falo pros meus amigos que nós somos a primeira Bíblia que eles vão ler. Então, quando a gente vive aquilo que a gente prega, vive aquilo que a gente realmente acredita, as pessoas chegavam pra mim e me perguntavam: ô Isaac, por que você faz isso desse jeito? Ou o que você tá fazendo? Por que você é tão feliz? Por que você... mesmo? É tipo doideira. É porque eles estão buscando essa felicidade, estão buscando essa razão. É uma geração muito sedenta, uma geração que busca o conhecimento, eles são muito curiosos. Aí quando a gente, por exemplo, até apresenta pra eles assim: você conhece Jesus? Eles são tão curiosos que muitos deles já chegam: conheço Jesus, e muitos deles conhecem até a própria Bíblia, porque eles gostam de ficar lendo, estudando, só que são muito argumentativos. Porque eles têm muitos deles cresceram na igreja com os pais, mas tem muitas feridas no coração da igreja. Religiosidade, né? Da religiosidade. Ou tipo de Instagram, TikTok, a rede social. Tem muita gente que taca veneno na cabeça desses adolescentes. Então, quando nós apresentamos para eles a visão saudável do que é o evangelho, de quem é Jesus, o que Jesus fez na minha vida, quando a gente mostra para eles esse evangelho saudável, eles se apaixonam. E assim, é muito lindo de ver. Muito lindo de ver você ver um adolescente que tinha tanta resistência com Jesus, com a igreja, com a religiosidade, com tudo isso. Uma pessoa mudar de visão. Falei: caraca, eu nunca parei pra pensar assim. Como que eu faço pra aceitar o seu Jesus? Como que eu faço pra acreditar naquilo que você acredita, pra poder ter essa alegria que você carrega? Como que eu faço pra receber o Espírito Santo no meu coração? Tem uma experiência que eu tive agora. Eu tava num cruzeiro com um amigo meu e uma família amiga nossa. E, nossa, eu nunca tinha ido num cruzeiro na minha vida. Tipo, esse foi um dos primeiros cruzeiros que já fui. E eu tava muito animado. Falei: nossa, vai ser legal demais, um cruzeiro. Tipo, vou poder
sei lá, coisa de cruzeiro. Eu vou poder ficar no cruzeiro. Ficar no cruzeiro. Pra onde? E a gente Aí- nunca foi pra lá. A gente falou, então você que tem que pagar. Ela Pra falou. onde que é? Cara, foi na Europa, mano. Era na Europa. Era na Europa, lá no Mediterrâneo. Uhum. Aí minha mãe falou, não, você quer ir, você que paga. a gente nunca foi, você que paga. Eu falei, nossa, Jesus, se for da tua vontade, me abençoe aí. E deu certo. Aí eu tava muito animado. Falei, nossa, vai ser legal demais, assim, cruzeiro. Nunca... Meu Deus, cruzeiro pra mim é só o meu time do coração, filho. Você tá doido? Entendi. Pra mim, isso aí que é cruzeiro pra mim. Aí eu falei, não, legal. É. Aí, cara, eu tava lá. Só que o momento que eu pisei naquele cruzeiro, eu vi tantos jovens tão vazios. Eu falei, meu Deus, isso aqui não é... Eu venho pra cá pra relaxar, eu vou trabalhar. Eu fiquei todos os dias, acho que foi uma semana. Todos os dias pregando para essas pessoas, evangelizando essas pessoas e tentando ser essa Bíblia para as pessoas lerem. No meu dia a dia, do jeito que eu falava, no jeito que eu andava. E assim, isso não é um esforço, mas era uma maneira muito intencional. Porque eu batia de frente com pessoas que tinham tantas feridas no coração, pessoas tão argumentativas, pessoas assim, cara, pessoas muito liberais, pessoas que, tipo, tinham uma teologia muito, uma ideologia Né? muito bagunçada. E assim, cara, era muito lindo de ver, assim, a partir do terceiro dia, o Espírito Santo invadindo aquele barco inteiro. E assim, eram rodas, assim, tipo, porque assim, eu gosto muito de estar na bagunça, na muvuca do povo. Não, era legal demais, que a gente saía, a gente zoava e nadava e sei lá o quê. Não, era legal demais. Só que aí depois sentava todo mundo junto, a gente começava a compartilhar as experiências do nosso coração. Aí eu começava a falar de Jesus. Aí, o que Jesus fez na minha vida, como Jesus mudou minha vida, como meu testemunho, minhas experiências com o Senhor. Eles assim, mó interessados. Nossa, sério? É porque na minha igreja o pastor fez isso, isso, isso. Ah, meus pais são assim, assim, assim. Aí, tipo, eu mostrando pra eles essa outra imagem do evangelho, do que é ser um cristão. E, cara, no fim das contas, quase aquele grupo todo de uns 60 jovens, adolescentes, quase todos entregaram a vida para Jesus. E aquilo lá mudando aquele ambiente, e todos eles sempre fazendo muitas perguntas: como que eu posso ter esse Jesus? Como que eu posso ter esse Espírito Santo que você fala? E muitos deles eram, tipo, da Espanha, então, tipo, mano, eu evangelizando em espanhol. Aí, nossa, eu ali, o Espírito Santo me dá o dom aqui de línguas, assim, pra poder... Eu não quero falar nenhuma heresia aqui agora em espanhol sem eu saber, tipo, não sei. Aí, tipo, é muito lindo de ver a sede e a fome e o interesse que a minha geração, os jovens têm pela palavra, pela razão de um porquê, tipo, a razão do mais, sabe? É muito lindo, muito, muito lindo. Que demais. Foi bem pesado. Porque um desses dias era o penúltimo dia do cruzeiro e nós estávamos reunidos ali no último andar lá do cruzeiro, conversando. E assim, era o último dia, bora virar a noite, né? Bora virar, passar o tempo juntos. E a gente tava conversando, a gente tava sentado ali no grupão, aquele tanto de jovem lá em cima. A gente tava conversando. E eu tava sentado com um menino, o nome dele era Will. Eu tava conversando com o Will e ele chegou pra mim, ele falou: Isaac, algo que você falou pra mim no primeiro dia marcou meu coração. Porque eu chegava nos meninos, os jovens tudo bebendo lá, estavam lá. Aí eu chegava lá no bar, agarrava os meninos assim e falei: mano, cara, você gosta de ficar chapado, né, velho? Ele falou: nossa, eu gosto, mano. E você? Nossa, eu amo ficar chapado, cara. Nossa, eu amo ficar chapado. Você conhece você conhece um negócio que chama Espírito Santo? Ai, nossa, eu não conheço, velho. Que é isso? Falei: cara, nossa, você vai se amarrar, velho. É muito doido. Você conhece um cara chamado Jesus, mano? Aí, Jesus? O que é Jesus? Aí eu falava com ele de Jesus, falava o que Jesus fez na minha vida, como ele mudou minha vida, e agora eu não consigo viver sem o Espírito Santo, sem Jesus na minha vida. E eu ficava agarrando os caras lá e ficava chamando e montava uma roda de homens ali sentados falando de Jesus, da chapação do Espírito Santo e tudo. Era maravilhoso. Só que aí isso ficou com esse menino. Isso era já tipo no 7º dia, eu agarrei ele no primeiro dia, falei com ele lá. Aí no último dia ele chegou pra mim: Isaac, eu
eu fiquei, tipo, eu tô te observando todos os dias desse cruzeiro. E algo que você falou comigo mexeu comigo profundamente. Todas as pessoas que eu conheço, elas vivem pra morrer. Só que você é a única pessoa que eu conheci que vive pra viver. Você vive acreditando em algo maior. Você vive com a esperança da vida eterna. Você vive por algo maior. Como que eu faço para aceitar esse Jesus que você falou para mim? Como que eu faço para ter o Espírito Santo dentro de mim? Como que eu faço para ser como você, para brilhar como você, para ter essa esperança que você tem? E, cara, eu tava falando com ele, a gente tava lá orando, naquele momento ele tava chorando. E naquele momento eu tava orando com ele. Um dos meninos que estavam ali na roda, ele manifestou. E ele levantou e pulou do cruzeiro. E cometeu suicídio. E, mano, aquilo ali foi um choque pra todo mundo. Pra todo mundo. Tipo, ali do nada, ele saiu, isso de madrugada. Ele manifestou, levantou e pulou do cruzeiro. Aí eu fiquei de cara, falei, meu Deus do céu, o que tá acontecendo? E todo mundo ali entrou em choque, entrou em crise. E todo mundo começou a orar. Aí o povo lá que não era crente, aí todo mundo chegou pra gente, o Isaac e o meu amigo Matheus. Como é que a gente faz? Como é que a gente faz? A gente precisa de Jesus, nossa, a gente precisa de Jesus, a gente precisa de Jesus, a gente precisa de Jesus. E eu ali em choque, ali naquele momento, eu nunca vi um negócio desse na minha vida. Meu Deus, Espírito Santo, me ajuda. E a gente precisa de Jesus, a gente precisa de Jesus. Naquele momento todo mundo sentou ali pra orar. E pela graça e misericórdia do Senhor, todos eles ali aceitaram a Jesus. E todos eles ali estavam naquele momento muito abalados. Mas todos eles encontraram aquilo que pode nos satisfazer, que é Jesus. Então foi doideira, foi uma experiência sobrenatural. E isso mostrou pra mim essa fome e sede que os jovens têm. É verdade. Pela verdade, pela palavra do Senhor, pelo sentido de viver que só é Jesus, que só Ele consegue nos satisfazer, só Ele consegue nos fazer nos sentir completos, só Ele consegue trazer pra gente esse sentido da vida, do porquê que a gente tá fazendo o que a gente tá fazendo. Então, depois que eu me apaixonei por Jesus, depois que eu tive esse encontro com Jesus, depois que Ele virou tudo pra mim, eu não tenho como imaginar a vida sem Ele, sabe? Não tem como. Cara, que demais. E que demais, assim, eu fico assim muito feliz de ver o Senhor acelerando as coisas na sua vida. Por quê? Porque você tem uma oportunidade agora, uma janela de oportunidade de Deus agora, de falar exatamente na língua deles e com a cara deles, né? Então eu até falo assim pra galera, tipo, existe um campo missionário que é muito doido, chamado escola. Que, cara, é só uma janela. Eu não posso ir lá. Eu tenho 37 anos, eu não posso ir lá. E mesmo você entrando lá como um professor, você não tem o mesmo acesso que você tá lá como um aluno, né? Então precisa se levantar missionários de 15, 16, 17 anos, entendeu? Que vão entrar lá entendendo, cara, isso aqui é um campo missionário e eu tenho essa janela de 2, 3 anos para pregar o evangelho aqui dentro, né? E você hoje, cara, eu percebo Deus te dando esse acesso ao coração dessa galera, que o Senhor acelere as coisas no sentido de cada vez mais rápido te dar mais acesso a essa galera, com a música, com o evangelismo, com a palavra, com tudo que ele tiver, para que você realmente entre nesses lugares em que eu não consigo, que sua mãe não consegue, que vários outros não podem entrar. Porque tem um outro nível de acesso quando é alguém da sua própria idade. Né? Eu percebo assim, quando um pai tá falando é um jeito, quando o irmão mais velho tá falando é outro jeito, mas quando alguém da mesma, olhando no olho, fala, cara, eu passo a mesma coisa que você. E o Senhor me alcançou e fez isso em mim, é muito poderoso, né? Isso é muito forte, cara. Demais. Nossa, que demais. E como é que tem sido assim pra você, essa questão do compor, né? Como é que é o seu processo, assim, como é que tem sido? Pra mim, a composição, como eu falei mais cedo, tipo, sempre fez parte da minha vida. Seja pra um desabafo emocional, seja pra
pra, assim, dar uma cantada, assim, no... ou, tipo, serenata de igreja. Entendi. Desde pequeno, eu sempre tive muita facilidade com o compor, escrever melodias e rimar palavras e juntar frases em certas estruturas. E só que quando o Senhor começou a usar essa ferramenta para exaltar o nome dele, quando eu quis fazer adoração para o Senhor, comecei a compor músicas intencionalmente para Jesus. Cara, eu lembro até hoje da primeira música que eu escrevi para Jesus. E da mesma maneira que o Senhor tem usado esse dom com a minha mãe, eu tava tomando um banho. Aí ela tem essa unção aí do chuveiro. Aí eu falei, meu Deus, não é possível. Eu tava lá no chuveiro, lá só cantando. Aí do nada veio ali o verso completo. Aí eu comecei a cantar o verso todo ali. Eu falei, gente, ficou legal. Aí eu cantei de novo. Não, deixa eu ver se eu lembro isso aqui. Eu cantei de novo. Aí deu tudo certo. Aí eu, meu pai do céu, como é que eu vou fazer isso aqui? Aí eu tava pensando, porque a música que Jesus tava me dando ali no momento, não era uma música minha pra ele, era uma música da perspectiva de Jesus pra igreja. Aí tava lá, meu amor, livremente entreguei, meu perdão eu te dei, nada pode gastar meu coração. Foi o mais rejeitado, já provei no Calvário, que pra sempre estarei com você. Aí, tipo, deu tudo isso aí de uma vez. Aí, meu Deus do céu, eu tenho que gravar isso aqui. Aí eu saí do chuveiro, já todo molhado, aí só enrolei na toalha, assim, fui pro piano, botei os acordes lá, molhado ainda, assim, de toalha. Não esquecer de Não, jeito peguei o celular, liguei ali o negócio pra gravar, gravei, e eu falei, meu Deus, tá, eu nem vou voltar pro banho agora, tipo, já tô todo molhado aqui, eu só botei ali um short, uma cueca, falei, não, eu vou terminar a estreia agora, porque aqui Deus tá aqui, Deus tá aqui vambora. agora. Isso aqui era já de madrugada, já. Aí eu tava lá, aí eu comecei a escrever e não tava destravando. Falei, meu Deus, eu preciso de ajuda. Quem que tá aqui em casa? Minha mãe. Minha mãe sabe escrever música? Ah, pouquinho só. Aí vamos lá, só um pouquinho que ela sabe. Quem sabe, talvez. Fala bem que você acordou ela. Aí, nada, ela tava acordada. Ela tava indo dormir. Eu falei, mãe. Ô mãe, imagina acordando. Ô mãe, compõe uma... Eu já estava de casal pra dormir. Aí cheguei pra ela assim, eu falei, mãe, acho que Jesus tá me dando uma música. Ela, é sério? Você pode me ajudar? Aí ela abriu aquele sorrisão, é claro. Aí ela foi lá pro quarto e, mano, a gente ficou sentado aquela madrugada inteira. E aí a gente tava escrevendo, compondo e fluindo muito. Aí naquele dia ela me reensinou um princípio que eu vou levar pro resto da vida, da importância de cantar a palavra. Que não é só botar palavras bonitas num papel de adoração, mas a importância de cantar a palavra viva, que é a Bíblia. Então, tipo, aí ela foi lá e a gente abriu lá Salmo 139, Romanos 8. Hã? Por quê? Ah, porque a gente tinha acabado de sair de um propósito de ler 30 dias ler Salmo 139 todos os dias, por 30 dias, que eu tava queimando no meu coração, porque Deus usou aqueles 30 dias pra reafirmar minha identidade no Senhor. Assim, desde o ventre da sua mãe eu te escolhi. Então, tipo assim, cara, foi um momento, assim, de ministração que eu vi o Senhor botando em prática aquilo que eu tava lendo. E aquilo ali pra mim foi sobrenatural. Eu falei, caraca, que legal. Eu não sabia que dava pra fazer isso. Aí tava lá compondo. E até a mamãe brinca, às vezes, que muitas das pessoas que conhecem ela, chegam pra ela, estão lendo a Bíblia. Aí estão lendo a Bíblia e, caraca... Meu Deus, não foi a Ana Paula Valadão. Tá na Bíblia. É plágio. Tá na Bíblia que é a música da Ana Paula, meu Deus. É verdade. Aí, tipo... Aí, cara, botamos lá, a gente começou a cantar a Bíblia, botar ali, terminar a música. E naquela mesma noite, terminamos a música, ficou maravilhosa. Falei, Isaac, você anima a gravar essa música na gravação da mamãe? A gente bota um pianinho lá pra você... Você canta, grava ela, e foi com os meus 15 para 16 anos de idade, um ano que o Senhor me chamou, que eu gravei essa minha primeira música. E depois disso, cara, tudo facilitou. Tipo, tudo ficou mais fácil. Não só depois dessa gravação,
Mas depois de ficar escrevendo e compondo, seja no chuveiro, que é uma inspiração, ou depois de uma pregação, muitas vezes depois de pregações que mexem comigo, Deus me dá palavras, assim, versos, tipo, frases que eu gosto muito e que ficam muito boas, que eu gravo no meu celular e boto ali e depois vou pra casa, escuto e, tipo, termino de escrever a música toda. Ou ali, melodias, tipo, do nada. Do nada. A gente pode estar aqui sentado agora, vem um negócio aqui na minha cabeça. Aí eu fico com esse negócio assim, Senhor, não deixa eu esquecer isso, não deixa eu esquecer, não deixa eu esquecer. Aí a gente sai daqui, eu já boto aqui no celular e gravo. Porque é muito importante, mano. Porque a inspiração é um negócio que vai e que vem. Mas a gente tem que treinar pra gente usar isso quando for preciso. Não ser um negócio muito instável, sabe? Sim. Tem que ser um negócio que a gente tem que... Também é um músculo, né? Exatamente. A ser treinado, né? Exatamente. E ela é Isaac, conta pra uma mim, máquina. Antes de você realmente ter a sua decisão pelo ministério, você já tocava piano, que a gente foi no restaurante, eu pedi pra você me dar de Dia das Mães. Ai, Você meu saiu Deus. de lá e falou que se... Ah, não, isso aí foi doideira. Antes de eu ter esse chamado ministerial aí, tudo. Cara, minha mãe, a gente tava no restaurante. Isso ela pediu pra eu contar, tá, gente? Falar pra vocês. Aí, ela pediu pra eu contar pra vocês essa experiência. Eu já sempre gostei de tocar piano. Antes de eu começar a viajar com ela, eu cantava nos adolescentes da igreja. Tipo, comecei lá. Aí tava lá, tocando piano. Aí escrevi essa música. Tive essa experiência sobrenatural aí. Aí chegou minha mãe. Ela chegou pra mim assim, Isaac. No restaurante. No restaurante. Isaac, tem um piano ali no restaurante. O restaurante lotado, entupido de gente. Tinha muita gente, mas muita gente no restaurante. Tipo, não tinha mesa. Tipo, fila de espera pra chegar. Dia das Mães. Dia das Mães. Chegou, Isaac, tem um piano ali. Você me dá um presente? Você vai lá, se você me ama. Nossa, apelando. Se você me ama. No Dia das Mães. No Dia das Mães, você me dá um presente no Dia das Mães. Você toca lá a música que a gente escreveu juntos, no piano, pra todo mundo ouvir no microfone. Ai, meu Deus. Aí eu, Jesus, pai. Isso aqui, tipo, na minha cidade, lá da Flórida. Tipo, assim, é muito provável que eu ia ver aquelas pessoas ali de novo. Então, tipo... Aí eu me olhei, meu Deus, tá bom. Tipo, vai que tem um colega meu aqui, né, da escola e grava. Meu Deus. Aí, além disso, o pior de tudo, eu esqueci, né, que a minha mãe, a gente morou nos Estados Unidos, mas a gente, tipo, Deus deu pra ela uma certa relevância aqui no Brasil. E ela ia filmar, ia postar. Ela ia postar. Aí eu, meu Deus. É lógico que Aí ela o ia meu pai, me ajuda, pai. Aí ela me filmou lá, eu falei, mãe, oi pessoal, tudo bem? Estou sendo forçado aqui agora a tocar uma música de das mães pra minha mãe. Mamãe, eu te amo. E tudo. Aí ela foi pro cara, tinha um cara tocando música ao vivo. Ela foi pro cara. Sai daí. Ela falou pro cara, oi, meu filho quer tocar uma música. Aí eu, meu Deus do céu, ela expulsou o cara do piano, profissional ali, pra eu tocar um trem. Jesus. Aí cheguei lá, eu, um moleque de 15, 16 anos de idade, sentei naquele piano tremendo. Nunca toquei ao vivo fora da igreja. Aí eu, meu Deus, me ajuda. Aquela voz lá de puberdade, sabe? Toda frouxa. Transição. Oh, meu Deus. Aí cantei a música. Fiz uma declaração. Fiz uma declaração de amor pra mamãe, que foi muito importante também. Só que, cara, assim, me surpreendeu o quão bem recebido, assim, o quão o povo foi receptivo com a música que eu cantei. Aí eu falei, caraca, pior que, assim, não é tão ruim quanto eu imaginava. Tipo, acho que eu gostei disso aqui. Aí, cara, cantei. E foi maravilhoso. E as mães, tipo, parou tudo o restaurante. Parou. Todo mundo, eu achei que ia cantar e o povo ia ficar continuando comendo, não tava nem aí. Cara, ficou um silêncio. Todo mundo ficou só assistindo, assim, eu tocando piano. Chorando, as mães, meu Deus, que coisa linda, uau. Porque eu escrevi essa música primeiro em inglês. Então eu cantei ela em inglês. A gente traduziu ela pro português depois pra gravar. Mas aí, nossa, foi doideira. Aí minha mãe, ela, meu Deus, que coisa linda, meu filho. E ela cantava lá, feliz. Aí que eu ganhei meu presente. Na saída do restaurante? Que você teve, because you wanted to sing secular. Ai, verdade. Oh, wow. Yes. Nossa, isso aí, meu Deus. Aí outra coisa que eu quero contar pra vocês. Quando eu saí do restaurante aquele dia, depois desse tempo maravilhoso que eu tive
cantando essa música que a gente escreveu juntos, eu cheguei pra minha mãe e falei com ela assim, mãe, eu tive uma convicção muito clara aqui agora do que eu quero fazer pro resto da minha vida. Porque eu tinha falado pra minha mãe, eu tinha um conflito no meu coração, eu queria ser cantor secular. Tipo assim, eu tinha essa vontade, mano, nossa, sei lá, cantar música de amor, sabe? Eu achava isso muito legal, tipo um Justin Bieber, Shawn Mendes da vida. Nossa, eu acho muito legal. Só que aí eu falava com eles e meus pais sempre falaram, não, filho, tipo, ora aí, não é isso não. Não, né? Aí eles orando, botaram lá o projetinho de oração. Aí, cara, aí cheguei, saí daquele restaurante, eu falei, mãe, eu sei o que eu quero fazer pro resto da minha vida. Se eu for cantor, tipo, se eu for um cantor cristão, pelo menos eu consigo adorar ao Senhor na igreja. E isso vai me satisfazer para sempre. Eu consigo louvar ao Senhor em comunhão, na igreja, com a comunidade, com o corpo de Cristo louvando. Mas se eu for um cantor secular e nada der certo, eu vou acabar cantando assim num restaurante e ninguém vai saber nada de mim e tipo, todo esse legado vai morrer aí. Todo esse dom, esse talento vai morrer aí. Eu prefiro 1000 vezes poder servir o Senhor, a casa do Senhor, e o nome dele ser exaltado através da minha adoração, dos dons e talentos que ele colocou na minha mão, do que deixar esse dom, esse talento morrer num barzinho, num restaurante. Aí a minha mãe, meu Deus. Esse é o meu pensamento. Aleluia. Aleluia, meu Deus. Uau. E aí, naquele momento demais, que eu tive essa convicção, aí a gente foi pra esse acampamento de composição, aí Você descobriu o DT. Aí descobri o Jardim do Trono, que eu não conhecia. Foi doideira. O que você tem, assim, pensado pro futuro, assim? Nossa. Então, O que você tem visto, assim? Que você Nossa. acredita? cara, no futuro, eu tô de mudança pra São Paulo. Que legal. Em setembro agora, mês que vem. Agosto eu vou vir pro Brasil pra ministrar no Fornalha. E nesse ano mesmo eu tô de mudança pro Brasil. Que legal. E isso foi durante o seminário, eu pedi uma direção pro Senhor. Eu falei, Jesus, o que o Senhor quer da minha vida? Eu quero que o Senhor deixe bem claro os próximos passos que o Senhor quer que eu tome pro meu ministério, pra minha vida. E eu fiz uma oração de Gedeão mesmo. Eu falei, Deus, que seja inegável aquilo que o Senhor quer que eu faça. Eu não quero ter nenhuma dúvida daquilo que o Senhor quer que eu faça. Aí eu falei, Jesus, tá bom. Tá aí a oração feita. Poucos dias depois, eu recebo uma ligação do Theo Hayashi. E ele falou comigo sobre algumas portas que o Senhor abriu, umas oportunidades. O pessoal da Dunamis me chamou para participar do Fornalha, umas viagens missionárias, umas viagens também para Israel. E além disso, muitas outras portas abrindo aqui no Brasil para mim. E coisas que eu não tava fazendo nada. Tipo, eu não tava fazendo nada. Eu só tava ali no meu cantinho, no CFNAI, orando. E do nada isso tudo aparecendo. Brasil, 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 Brasil. Eu falei, Deus, se isso for realmente da tua vontade, o Senhor tem que mover o coração dos meus pais. Porque assim, o meu pai pra mim é o cara. Então, tipo assim, o Senhor tem que mover o coração do meu pai e o da minha mãe. Aí, do nada, chega o meu pai e ele fala comigo isso numa ligação. Ele fala, Isaac, o que você acha de mudar pro Brasil por uma temporada? Aí eu, sozinho? Sozinho. Sério? Sério. Meu Deus, nossa, eu acho legal demais. Mas onde que eu ia morar? Eu falei, não, a gente conversa sobre isso depois. Mas, tipo, acho que seria muito bom pra você, nesse tempo que você tá do seu ministério. Vai ser muito mais estratégico você morar no Brasil, tipo, até pra você poder viajar pra certas igrejas. Porque eu tava vindo pro Brasil 2 vezes por mês, morando lá fora. E, tipo, logisticamente falando, era mais de 40 horas de avião por mês. Isso é muito cansativo, assim. Nossa, doideira. Tipo, 40 horas internacionais, mais as horas de avião que a gente passa no Brasil. Então era muita doideira e muita correria. E caro, muito caro. E aí morar no Brasil, estrategicamente falando e logisticamente, não faz muito mais sentido agora que eu tô no começo do meu ministério. Então, tipo, morar no Brasil
foi algo que começou a queimar no meu coração. E o Senhor usou muitas coisas para confirmar isso para mim. Quanto, assim, as palavras dos meus pais, quanto pessoas de fora. Demais. Também falando comigo, no meio da aula do CFNI. Tipo, no meio da aula. A Heidi Baker, ela tava pregando. E no meio da aula, ela parou tudo. Ela tinha que pegar um voo. Ia perder o voo, mas ela tava pregando pra gente. Aí ela tava lá e ela parou tudo. Ela chegou pra mim, eu tava sentado. Foi na minha cadeira. Ela falou assim, levanta suas mãos, fecha os olhos. Aí ela chegou pra mim e falou assim, o Senhor tá te levando pra um lugar e Ele quer que você saiba que você tá indo no lugar certo, com as pessoas certas e na hora certa. Não tenha medo, porque as portas que estão se abrindo é o Senhor. E Ele vai continuar soprando o seu nome, Ele vai cuidar de você. E não tenha medo, porque você tá indo pro lugar onde você precisa ir. E ela foi na frente de todo mundo. Acabou. Ela não terminou a pregação. E foi embora. Desligou o microfone e foi embora. Foi, meu Deus do céu, tá bom, Jesus, tá bom. Mas sabe uma cidade muito boa? Bragança. Bragança é bom, é bom. Já era, filho, vambora. Mas, mano, Não. obrigado Aí por tamo esse aí. tempo aqui. Que Nossa, top, cara. velho. Que honra. Pergunta pra ele, se Ah. encaixa como quiser. Sobre as experiências dele em missões. Aquilo lá que você falou. Ele já foi muitas vezes pro campo missionário. O primeiro demônio que ele expulsou foi no sertão. Tem Fala. escola. A conclusão Isso, mas que ele isso teve era um pouco- quando criança? adolescente. Criança, 12 anos. Fala aí, das experiências que você teve no comissário, que a gente ia falar e a gente entrou em outra coisa. É o Espírito Santo que guiou, filho. Amém. Cara, as experiências que eu tive no campo missionário. Desde pequeno, o papai e a mamãe são bem intencionais em levar a gente em viagens missionárias. Então, tipo, a gente teve a oportunidade de conhecer muitas culturas diferentes. Seja no sertão, com a missão DT, ou até com a Jocum. Eu já fui algumas vezes. Legal. Pra África, nós fomos já 2 vezes. A gente foi pra Angola. E assim, foram as viagens mais impactantes assim, da minha vida. A gente vai, muitas vezes nós vamos até pra Europa, nós vamos pra evangelizar. E assim, cara, são viagens que o Senhor usou pra abrir os meus olhos, a minha mente pra a realidade de muitas pessoas. Até pra Israel, muitas vezes a gente vai, a gente encontra muitos campos refugiados. E assim, desde criancinha. E pra mim, a que mais me impactou foram as viagens para Angola, para África, que nós temos um trabalho com uma ONG lá e nós temos mais de 30 igrejas diante do trono em Angola e que nós vamos para lá. Quase todo ano nós vamos. E o que mais me impactou da Angola é a intensidade da adoração. Algo que a gente fez da última vez que a gente foi um workshop de adoração com muitos ministros de louvor, centenas de ministros de louvor da região ali de Angola, das nossas igrejas, até de igrejas de fora que queriam participar. E no dia anterior, a gente tinha tido uma conversa com um pastor de uma igreja muito grande lá da Angola, e ele falou como a África é subdesenvolvida, como eles estão atrasados em muitas coisas, e muitas coisas acontecem na Europa e depois chega na África muito atrasado. Eles estão não sei quantos anos atrasados. E aquilo ficou na minha cabeça. E naquele dia depois nós tivemos o workshop. E cara, depois que terminou, minha mãe, ela terminou o ensinamento dela. Ela deu o último aleluia dela, que era o Salmo 149, que termina com aleluia. Quando ela falou aleluia, cara, a sala explodiu. E eles não... vamos anotar aqui, vamos chegar em casa, na nossa igreja, vamos botar em prática o que a gente aprendeu. Agora. Mano, ela falou aleluia, eles não perderam tempo. Meu filho, explodiu aquela sala. Todos eles começaram a louvar de tal maneira. É sério, foi tipo uma glória que desceu. Eu e minha mãe, a gente ficou de cara no chão. Tipo, a gente deitou no chão ali, chorando. E a glória de Deus estava tão pesada naquele lugar, parecia que o céu literalmente invadiu a terra. Foi bizarro. Foi bizarro. 1h30? 1h30 que eles ficaram naquela intensidade. Quando terminou aquele momento ali de mover divino ali, eu fiquei de cara. Eu cheguei pra minha mãe. Eu falei, mãe, nós estamos muito atrasados no mundo espiritual. Nós somos muito subdesenvolvidos na adoração, na vida espiritual, em tudo. Nós somos muito subdesenvolvidos. Somos muito atrasados.
Tipo, assim, culturalmente falando, sei lá, tipo, eles assim, tecnologia, podem estar, mas assim, no que realmente importa, no que realmente importa, nós estamos muito atrasados, muito atrasados. Porque, cara, a intensidade do louvor, a verdade por trás das palavras, assim, de tudo que eles fazem, da dança que eles dançam louvando, da alegria que eles carregam. Eles sim adoram Jesus, não porque ele pode dar pra eles, mas eles realmente adoram ele por quem ele é. Isso pra mim, isso mudou minha vida, mudou a minha vida. E isso me ajuda também sempre a... Toda vez que eu lembro disso, isso me ajuda a voltar pra realidade. Sim. Porque, cara, as luzes, elas são muito sedutoras. Os elogios são muito sedutores. Papai fala comigo, né, que os elogios são muito mais perigosos do que as vaias. Então nós temos que tomar muito mais cuidado com os elogios das pessoas. Então sempre ter aquela pessoa te lembrando: Isaac, você não é nada. Isaac, você não é nada, você é só um instrumento. Que nós possamos ser espelhos no altar, que a gente possa refletir toda essa glória de volta para Jesus. Então essas viagens missionárias, elas abriram minha cabeça para a realidade de muita gente, da maioria do mundo. Que a gente não pode ser tão egoísta com o estilo de vida que a gente vive, com aquilo que a gente pensa, com até as coisas que a gente faz. Nós temos que realmente nos preocupar mais com a expansão do reino de Deus. Porque, cara, tem muita gente que não conhece Jesus. Muita gente não conhece Jesus. The 1040 window, né? A janela ali que tem, não sei, acho que 3 bilhões de pessoas que nunca ouviram o nome de Jesus. São tantas pessoas que precisam ouvir o nome de Jesus. E as missões, o trabalho missionário sempre foi a ênfase do Ministério do Diante do Trono. Desde sempre, desde sempre. É alcançar os inalcançados. É para que todo povo, língua e nação esteja diante do trono. Cantando santo, santo, santo. Isso é a ênfase do ministério dos meus pais. E eu quero que seja a ênfase do meu ministério. Assim, que as pessoas sejam alcançadas, que nós possamos apressar a vinda do Senhor. Seja com os instrumentos da adoração que, querendo ou não, os louvores, a adoração, eles chegam em lugares onde a palavra talvez nunca vai chegar. É uma ferramenta, a música é uma ferramenta que alcança... Penetração, né? Muitas pessoas. É uma ferramenta do Senhor. Então que o Senhor, se Ele quiser usar a minha música para alcançar as pessoas, seja através da música. Se o Senhor quiser me usar como missionário em um país, me manda para esse país. Mas assim, meu maior anseio, minha maior vontade é alcançar essas pessoas. É que o nome do Senhor Jesus seja ecoado em todo povo, língua e nação. E eu não teria essa visão, assim, não teria tão ampla se não fosse pela intencionalidade do papai e da mamãe em nos levando para esses lugares e mostrando pra gente a realidade do porquê que a gente faz o que a gente faz. Olha essas pessoas. Glória a Deus. Tipo, eles têm muito menos que você, mas são muito mais gratos e felizes e eles realmente estão vivendo a vida assim, por completo, sabe? Assim, pela razão que realmente importa. Então, pra mim é viver por Cristo e morrer é lucro. É isso, viver é Cristo. Meu amigo, obrigado. E a minha oração é que o Senhor derrame profunda sabedoria e revelação sobre você para que você discirna aí os tempos, as estações, o caminho e que você permaneça fiel. Amém. Fiel nessa jornada que está só começando aí, né? Que o Senhor vai fazer através da sua vida. Amém. Obrigado. Irmão, Deus muito continue te obrigado, abençoando. irmão. Obrigado por estar aqui, Nossa. compartilhar com a gente. Que é isso, uma honra é minha, eu assisto vocês. Então poder participar com vocês, pra mim é um privilégio, cara. De verdade, muito obrigado. Abrir a porta da sua casa, nos receber tão bem. É um prazer, mano. Obrigado. Obrigado a você que ficou ouvindo, assistindo a gente. Que tá vendo no YouTube, agora estamos no Spotify também com o vídeo. Obrigado. E eu queria fazer um pedido, pega o link, sai mandando para todo mundo, para mais pessoas acessarem aí. Deixa um comentário aqui, se inscreve no canal para você receber tudo que a gente tá produzindo. Tudo que a gente faz é por um motivo, pra você ficar mais parecido com Jesus. Deus abençoe você e não se esqueça, você é uma cópia de Jesus. Valeu!